6 horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Rafael. Bom dia, Tassi. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Luciana. Bom dia, Sônia. Simbora, né, Rafael? Bom dia, Ronei. Bom dia, Suzana. Gleise. Bom dia, mais 8 pessoas. Professor Ricieri. Bom dia, Débora Mariana. Bom dia. Vamos embora. 41 pessoas, 6 horas 37 minutos. Bom dia, Elaine. Bom dia, Sônia. Bom dia, Débora. Bom dia, Nadirley. Bom dia, Isaura. Que maravilha, hein? Só vai. 6 horas 37 minutos e nós vamos subir essa audiência. Bom dia, Prof. Letícia. Bom dia, Rogério. Bom dia, Lene. Maria Clara. Que maravilha, tá acordado essa hora, né? 6 horas e 38, só os fortes essa hora. Sim, todos nós aqui gostamos de registros públicos e por isso estudamos o direito imobiliário com amigos, com aqueles que curtem, que gostam. E essa hora é hora do café. Bom dia, registrador do futuro, Aline, San Teodoro. Bom dia, dia lindo, aqui de noite no Rio Grande. Tem café? Quem tem café a essa hora da manhã? Café é vida, café é luz. Bom dia, Letícia. Bom dia, Nara. Bom dia, Rebeca, Janiele, Patrícia. Bom dia. Que beleza, hein? 6 horas 38 minutos e já tem 76 pessoas nessa sala mudando o mundo na Girley, hein? Já voltou da caminhada? Nossa, espero que não esteja frio por aí. Gil, bom dia. Sesmal, mais 4 pessoas. Cartório Ferreira Rocha, Manuel, bom dia, bom dia, bom dia. Como estão? Bem, maravilhoso. Tudo começando ótimo nessa quarta-feira belíssima. Laurentino. Gil tá em Minas Gerais, né, Gil? Tabelian, né? Muito bem. 6 horas 39 minutos. 88 pessoas aqui nos acompanham. Rapidamente a audiência vai chegando e subindo enquanto a gente conversa. O pessoal acorda muito cedo, né? É impressionante como esse horário tem gente acordada, né? Pessoal que gosta de direito imobiliário acorda cedo demais, né? Eu sempre brinco que o pessoal que gosta de registro de imóveis não dorme. Eles ficam acordados, esperando cedo da manhã, né? Quem tem... Como é que a gente faz um programa cedo da manhã, às 6h37, com quase 90 pessoas em 2 minutos e meio? É maravilhoso, maravilhoso. E hoje nós vamos receber um professor sensacional, um convidado especial que estará à noite conosco em sala de aula hoje. A transmissão vai ocorrer ao vivo, depois a aula vai para a plataforma e é um dia especial recebê-lo aqui no café. Lembrando você que dia 24, 26 e 28 nós temos os aulões de regularização de imóveis ao vivo. Se inscreva, não se esqueça de participar e... depois a gente vai conversar sobre muitos outros temas nessas noites maravilhosas, ok? Vou convidar o meu professor, 100 pessoas na sala, já dá para a gente começar? Já dá sim. Professor Nelson, vou mandar a solicitação. Vamos ver se... Bom dia, professor. Bom dia, professor Marcos. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o convite de vir aí hoje. Não, bacana, né? Que legal estar com você, com o teu público, o pessoal animado mesmo. Eu gostei de ver. Essa hora tem que ter energia, essa hora tem que ter vontade. É incrível, né? Como a essa hora, veja, são 6h40 da manhã, tem 124 pessoas ali que gostam de direito imobiliário, que gostam de registro de imóveis e que, claro, souberam que o senhor vinha e queriam saber um pouco mais do que ia acontecer hoje pela manhã. Pois é. O senhor tá... Pode falar. Não, estou dizendo que o mérito é todo seu, de trazer essa regularidade desse programa, fazer sempre esse horário, começar com essa música bacana, com teus conhecimentos, com alunos engajados sobre um tema relevante. Esse é o segredo. Muito bom. O senhor está em Minas Gerais? Não. Estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte. A sua biblioteca aí, pelo visto, né? Pois é, aqui é meu bunker de pandemia. É, o local onde a gente tem que ficar um pouco mais reservado, né? Professor, maravilha, hoje nós temos aula à noite, né? E por isso eu pedi para a gente vir conversar pela manhã, para falar um pouquinho também sobre a sua trajetória, a sua carreira. O senhor que tem tantas obras escritas aí, o Código Civil comentado, os livros de Direito Civil, a coleção com Cristiano Chaves, tantas obras. Desde quando essa paixão por escrever,
essa dedicação pela escrita desde cedo? Foi mais tarde? A dedicação pela escrita, Marcos, ela vem desde cedo, é claro, mas o aspecto jurídico, a questão de escrever livros de direito, eu comecei em 2002. Eu era professor de cursinho desde 1992, eu dava aula para cursinhos. Não comecei com direito civil, comecei com direito comercial na época, né? E aí depois eu migrei para o direito civil, logo depois, nunca mais abandonei. E comecei a escrever. No começo, Marcos, eram apostilas. E foram sofisticando, virando livros. Até que em 2003, conheci Cristiano e nós dois resolvemos unir forças, porque escrever uma coleção de 7 volumes de direito civil verdadeiramente conteudista, ou seja, com substância, uma pessoa só, é uma tarefa ingrata. Então, nós nos complementamos e aí até hoje estamos juntos. Muito legal. E hoje são várias obras, né? Não só essa, mas tem outras obras belíssimas. Eu tenho o código. Na primeira edição eu comprei o código. O desafio de comentar um código civil, ponta a ponta, também é um desafio. Quanto tempo leva? Como é uma preparação? Como é a disciplina para comentar um código civil do tamanho do nosso? Esse foi diferente, porque está aqui esse código. Esse foi com o meu amigo Felipe Braga Neto. Felipe é procurador da República, vive aqui em Belo Horizonte também. E nós demoramos 2 anos para executar esse projeto. Por quê? Esse Código Civil, Marcos, ele é diferente, porque é um Código Civil com comentários de cada artigo unicamente teóricos. A gente fugiu daquele modelo tradicional, onde o autor ele colocava o artigo, fazia um comentário de 3 linhas e colocava um tanto de jurisprudência, muitas vezes desconexa, apenas para rechear o livro. E nada, não, essa vez não. O que a gente quis foi apenas colocar a doutrina nossa com palavras diretas pertinentes a cada artigo. Então, ficou um resultado muito bom, eu gostei demais. Ele é muito bom, o código. Eu tenho, ele é muito bom, realmente, muito bacana. É um trabalho difícil, com certeza, né? De muita dedicação. Mas quando o professor escreve, o professor prefere escrever pela manhã, à tarde, à noite? Qual é o horário que o professor desliga para escrever? Eu sou, o nome disso em inglês é early bird, ou seja, eu sou um madrugador. Então, todo dia, 5 da manhã, eu começo e vou até meio-dia. Depois desse horário, que é o meu horário teórico, aí eu abro o dia para o resto, para a vida real, para a vida prática, para as coisas que eu tenho no Ministério Público, para os afazeres. E eu vou até umas 7 da noite com essas coisas práticas. Depois eu pifo. Eu não funciono. Quer dizer, hoje à noite, para a nossa aula, como é uma aula, tudo bem, normal, sem problema nenhum. Mas se fosse um estudo isolado, eu não daria certo, não. Mas aula, como a gente gosta muito disso, é um vício, vai bem também. Bom, e o senhor começou como professor de cursinho, né? Mas o senhor já era do Ministério Público? Por que o Ministério Público e não o Judiciário, não a Advocacia, não a Defensoria? O que o Ministério Público lhe atraiu? Você só não vai cair porque você está sentado, professor Salomão. Quando eu fiz Direito, em 1984, eu comecei lá no Rio, na UERJ. Mas antes de iniciar o curso, eu tinha um amigo, até hoje meu amigo, e o pai dele era promotor de justiça. Eu sentei com esse senhor, na época ele era mais velho, e ele me contou a rotina de um promotor, o que ele fazia. E eu fiquei apaixonado. Eu falei, olha, eu vou fazer Direito para ser promotor de justiça. Eu já estava focado naquilo em 1983, um ano antes. Então, fiz os 5 anos da faculdade de Direito pensando em ser promotor. Me formei em 88 e em 89 eu virei promotor em Minas Gerais. E nunca pensei em largar em nenhum instante. E se você me perguntar por que em Minas Gerais e não no Rio, é porque eu sou ansioso. E na época o Rio de Janeiro exigia 2 anos de experiência após a graduação. Minas Gerais não, você podia formar e no dia seguinte fazer o concurso. Então eu fiz essa opção e vim para cá. Que interessante. Então o senhor não é natural de Minas Gerais, não? Eu sou carioca, eu sou
criado no Leme, Copacabana. Meus pais vieram da Polônia, os dois. Meu pai veio antes da Segunda Guerra, minha mãe não. Minha mãe passou pelo campo de concentração, foi uma história muito pesada. E eles se conheceram no Rio de Janeiro e tiveram os filhos no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei lá até o momento de passar no concurso. E vivo desde os 22 anos, eu passei no concurso com 22 anos de idade eu fui morar em Belo Horizonte, em 1989. 22 anos é cedo para começar a carreira, né? Eu tenho uma amiga profiletista também, que com 22 se tornou tabeliã. Nós temos muitos concurseiros aqui nesse canal. Qual é o desafio para alguém que tem menos de 25 anos começar uma carreira jurídica? Pois é, hoje em dia, inclusive, já não existe mais isso de ser promotor ou juiz em uma idade tão precoce, porque já se exige 3 anos de experiência. Então, quando a pessoa tem um êxito cedo, eu diria que é com 25, 26 anos de idade, não antes disso. Naquela época, Marcos, eu vou te confidenciar, era bem mais fácil que hoje. Por quê? Porque a concorrência ela era menor. Porque as pessoas, de um modo geral, elas não se preparavam tanto quanto elas se preparam hoje. Não havia uma cultura de preparação para concursos. Então, é claro que se tornou mais difícil. Mas isso não é uma mensagem pessimista para quem está nos ouvindo de forma nenhuma. Porque eu continuo acreditando, com todas as minhas forças, que no fundo, a pessoa que estuda muito, ela está concorrendo com ela. Ou seja, é um longo processo de estudo, mas, acima de tudo, ela tem que vencer as suas limitações, todo dia acordar como você, entusiasmado, como eu, e fazer a sua parte. Não há outro caminho. Perfeito. É isso. É a dedicação, é a disciplina, né? É o que... Eu também, eu sou registrador há 24 anos, e foi em 97 que eu entrei. E também me formei em 95 e era outro mundo, era bem diferente, né? Bom, a gente não tinha um Google para consultar rapidamente um conceito, né? A gente lia o administrativo, Eli Lopes Meirelles, né? Era outro mundo, era bem diferente. Contando, ninguém acredita o que era o mundo. Para você se lembrar, quando eu estudei para o concurso, meu livro de constitucional era um livro do Michel Temer, Elementos de Direito Constitucional, um livro de 150 páginas. Quem é que estuda hoje para um concurso público com um livro de constitucional de 150 páginas? Né? Então, as coisas mudaram, você tem toda a razão. Mudou muito. E realmente, a gente precisa se adaptar e o jovem também precisa vencer isso. Mas, professor, o senhor morou na Itália, o senhor fez um pós-doc na Itália, né? Como é que foi a sua carreira nessa parte de titulação? Porque acho que o senhor venceu todos os desafios ponta a ponta, né? O senhor é jovem e já está no topo da pirâmide em matéria de títulos, de conquistas. Fala um pouco dessa caminhada aí, desde a graduação até o pós-doc. Pois é, a graduação foi em 1988, lá na UERJ. Eu fui aluno de professores que muito me orgulham. Fui aluno do professor Luiz Fux, que hoje é ministro do STF. Vários outros professores estiveram comigo, o professor Barbosa Moreira, e por aí vai. Depois eu comecei a dar aula em cursinho, foi um momento de juventude, e em 2001 concluí o mestrado na PUC de São Paulo. Logo depois, 2006, o doutorado com o professor Renan Lotufo, um professor que infelizmente faleceu no ano passado. Inclusive, Marcos, nós estamos fazendo lives toda semana, às terças-feiras, em homenagem ao professor Renan, um livro que nós lançamos do IBERC, que é o instituto que eu presido, o Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, porque ele foi um grande formador, professor Renan Lotufo, da PUC de São Paulo. Em 2011, eu fiquei 6 meses em Roma fazendo um pós-doutorado em Direito Civil. E desse período nasceu um livro chamado As Funções da Responsabilidade Civil. Foi minha primeira grande incursão na responsabilidade civil. Ou seja, além da coleção de livros, esse foi meu terceiro livro, porque o meu livro de mestrado foi sobre a dignidade da pessoa humana e a boa-fé. O livro de doutorado foi sobre a cláusula penal.
Esse livro do pós-doc foi sobre as funções da responsabilidade civil. E aí o que aconteceu? Em 2015, eu queria fazer um segundo pós-doc. Só que foi uma volta às origens, porque eu queria sair um pouco do direito civil, do mundo do Caio e do Tício, e queria um pouco de experiência no mundo duro corporativo. Então, eu fiz um pós-doc de direito societário em Coimbra. Eu fiquei lá 4 meses e escrevi sobre grupos empresariais. Foi um contato com o direito empresarial, uma espécie de reconciliação com a primeira matéria. Fiquei 5 meses em Oxford como professor visitante. Foi muito bacana. E dessa vivência lá em Oxford, surgiu um livro também, que é um livro sobre a responsabilidade civil pelo ilícito lucrativo. Ou seja, é uma forma atual de ilícito pela qual pessoas elas se apropriam da sua propriedade, elas se apropriam dos seus direitos da personalidade para obter lucros. Então, eu tratei desse tema. E, para terminar, querido amigo Marcos, em 2018, eu passei 6 meses em Madrid, trabalhando lá na Faculdade Carlos III, também como professor visitante. E eu só esgotei esse périplo por causa da pandemia. Senão, eu estaria viajando. Mas se alguém que está aí nos ouvindo perguntar aonde que você tem o tempo para viajar nesse Ministério Público, eu vou te responder. Fiquei anos sem tirar férias. E eu acumulei férias prêmio. Então, eu fiquei, no final de um tempo, com 2 anos de férias prêmio. E eu fui tirando essas férias prêmio. Eu nunca pedi licença ali para o Conselho Superior para nada, não. Eram as minhas férias que eu fui gastando depois de muito tempo acumulado. Essa foi minha trajetória internacional. Muito bacana. E dessas cidades que o professor morou, qual a melhor cidade para viver? Madrid, Coimbra, Oxford? Qual foi a melhor cidade para viver? Cada uma tem uma característica. A melhor cidade para um turista é Roma, sem sombra de dúvida. Né? Eles sabem como aproveitar a vida, eles têm uma leveza, eles são muito empáticos, pessoas muito agradáveis, você se sente bem com eles. Mas é um caos. Por favor, Marcos, não viva nessa cidade. É um caos, assim. Para ficar um tempo, maravilha. Agora, Oxford, não. Oxford é uma pérola. É uma cidade para se viver, é um ambiente para se estudar maravilhoso. Você se sente ali dentro do iluminismo inglês, aquilo ali é um pedaço do paraíso, mas é um ambiente específico para uma introspecção. Fantástico. E Madrid é a segunda cidade da minha vida, é uma cidade muito cosmopolita. É uma cidade agradabilíssima, ela funciona de forma perfeita, ela vale para estudar, ela vale para viver, ela é uma síntese disso tudo. E Coimbra, não. Coimbra também é uma cidade pequenininha. Coimbra é uma cidade que você tem que estar com muito bom humor para ficar ali, porque é uma cidade onde o clima, o foco é apenas para os estudos também. Então, cada uma tem um perfil diferente, mas Coimbra tem o sabor da língua portuguesa. Então, toda hora você tem amigos diferentes, tem muitos brasileiros ali, os professores são muito próximos. Então, cada uma tem seus mistérios, seus sabores. Agora, dar aula em vários pedaços do mundo, em várias partes do mundo, deve ser uma experiência interessante, porque o aluno ele tem sua cultura própria. O professor chega na sala de aula e são culturas diferentes. Qual é a diferença de um aluno de Madrid para um aluno de Coimbra, um aluno do Brasil? Nós sabemos que as realidades são diferentes. Alguns são mais fechados, outros mais abertos, outros querem ler. Como é a diferença? Para o aluno europeu, tem 2 pontos que são bem distintivos. Ele não está mais interessado no direito do país dele.
Ele está de olho no direito comunitário. A ideia dele, ele quer conhecer o direito europeu. Então, se você é um professor e se você se prepara para dar uma aula em Madrid, a parte do direito espanhol é só a introdução da aula. Eles querem saber os regulamentos, as diretivas, o que o Tribunal Europeu decide sobre aquele determinado tema. Eles estão muito fechados nessa realidade hoje, principalmente com inteligência artificial, que hoje domina várias questões de direito civil, responsabilidade civil, onde a Europa quer ser a espécie de percussora ética do mundo. Ela quer criar uma regulamentação que os outros países, como o Brasil, imitem. Então, essa é a dificuldade. E a segunda dificuldade, Marcos, é quanto à língua. Hoje, os alunos, eles aprendem inglês. Por mais que seja dignificante você conhecer espanhol, italiano, francês, existe só uma língua para o direito, que é o inglês. E não é uma língua onde a pessoa deva dominar mais ou menos, ela tem que ser fluente no inglês. Porque todas as outras pessoas dos outros países, elas estão falando o inglês. E a percepção jurídica é do inglês também. Então, isso é muito importante para quem está nos ouvindo e amanhã pensa que, além da área registral, ela quer ter um diálogo com colegas do exterior. Então, e esse diálogo é necessário, porque o Brasil hoje é um dos países mais isolados do mundo. Isso é triste, mas o nosso país tem pouca penetração lá fora. Os chilenos que aqui estão do lado da gente, eles fazem esse ir e vir o tempo inteiro. Então, tem essa diferença. Agora, nenhum aluno é tão receptivo quanto o brasileiro. Não existe um aluno mais bacana em termos de receptividade, de troca, de afeto, de interesse quanto o brasileiro. Isso você não acha em nenhum lugar. É diferente, né? Que bacana essa visão do europeu, assim, dessa questão comunitária, né? Muito diferente, muito diferente. Bom, você passou então pela Europa, passou por outros países, volta para o Brasil, firme no Ministério Público, mas e a docência? Tem hoje muita gente quer dar aula, aproveitando o momento virtual, né? Hoje muita gente quer aprender a dar aula também. O senhor dá aula há anos. Qual é a dica para quem quer ser docente? Eu dou aula há 10 anos já, em graduação e pós. Então, poderia também dar minha opinião, todo mundo já conhece. Mas eu queria ouvir a opinião do professor. O professor é professor desde a época do cursinho. Quais são os desafios da docência e as dicas para quem quer começar a ser docente? Mudou muito a docência, Marcos, daquela nossa época originária para hoje. Mudou em forma, em conteúdo. Na época que eu comecei, não existia nada de curso à distância. E o que a gente fazia era, eu dava aula em Belo Horizonte. Se tiver alguém aí de Belo Horizonte mais velho, vai lembrar. E eu, todo final de semana, viajava para uma cidade para dar 10 horas de aula. Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, e viajava, Valadares, para dar aula lá. Pegava o carro, ia, e era aula até não poder mais. E ali, o que prevalecia, basicamente? Era o professor conteudista. Essas pessoas queriam que você, ali em 8 horas, fechasse um tema do direito civil. Direitos reais. Vamos lá, 8 horas, você fechar aquilo e pronto. Agora, a partir do momento que começou a surgir o curso à distância, que no começo, lembra, Marcos, era só satélite, era satelitário, que era uma estrutura mais cara, sem sombra de dúvida. E lá eu fui um dos primeiros a dar aula de satélite em 2004. A gente começou com o aspecto formal. O professor tinha que dar uma estética à aula. E o que era essa estética? Era você ter um olhar perante a câmera. Era você conversar com o aluno à distância, fazendo com que ele se sentisse ao teu lado. Mas era um desafio duplo, porque tinha o aluno da sala de aula e o aluno do satélite. Você tinha que ter um olho no aluno da sala e um olho no cara do satélite. Isso era muito difícil. E com o quadro negro, não haviam outros métodos, era o quadro negro. Então, você se desdobrava com aquilo, mas já era uma forma diferente. Até o momento em que o que começou a prevalecer foi o ambiente online. Ou seja, aulas sem aluno, onde você está aqui, que nem eu e você agora, só alguém à distância.
E aqui, nesse momento, o que prevalece quando você dá as suas aulas é não apenas o conteúdo, mas uma capacidade de transmitir com leveza. Ou seja, Perfeito. você tem que ser um professor que não deu uma aula pesada. Não pode ser mais aquela aula que você dava de 3 horas, sem intervalo, de jeito nenhum. Ninguém mais aguenta isso. Tem que dividir essa aula em blocos de 20 minutos, com pontos muito bem divididos, com pontos muito bem fracionados, onde o aluno, desde o começo, de antemão, ele já saiba qual é a sua sequência. A utilização de slides, ela é importantíssima, e não são slides desarrumados, não. São slides claros, slides onde o aluno ele possa caminhar com você, slides que têm uma excelente estética. Ou seja, o professor de hoje ele tem um desafio enorme. Além dele conhecer a matéria, ele é uma espécie de engenheiro da própria aula, porque ele tem que criar o ritmo, ele tem que manejar os instrumentos. Não é uma tarefa simples. E para mim, o desafio mudou, porque desde 2016 eu parei de dar aula em cursinhos. Hoje eu dou aulas eventuais, quando, por exemplo, você me convida, mas as minhas aulas hoje são no doutorado e no mestrado do IDP, lá em Brasília. Essas são as minhas aulas fixas. E numa pós-graduação do Damásio, que eu coordeno, que é uma pós-graduação de Direito Civil e Direito Empresarial. Então, são aulas um pouco diferentes da aula de um cursinho, sempre com enfoques distintos. Agora, hoje, quem vai começar a dar aula em cursinho, não se preocupe com a sua titulação, em primeiro lugar. A titulação é um processo gradual. Você tem que se preocupar, sim, com o conteúdo daquela matéria. Muito. Não pense que apenas com jogo de cintura, apenas com uma boa aparência, uma boa vestimenta, apenas com uma capacidade de diálogo, você vai longe. Você não vai, porque a concorrência é muito grande. Muito grande. A concorrência é grande. Assim, existe um professor que não percebeu a mudança do mundo e, de certa forma, ficou obsoleto. A gente sabe que alguns professores ainda acham que a pandemia logo vai acabar e o mundo voltará ao estado anterior, né? Isso é muito difícil de imaginar. Existe outro professor que está se atualizando e existem os novos, que estão tentando entender essa nova dinâmica. Mas é visível hoje que o aluno não aguenta também ficar horas na frente do computador, ele precisa de intervalos, ele precisa de objetividade e conteúdo para poder alavancar os seus estudos. E hoje, como a concorrência é grande, até mesmo em links abertos no YouTube se consegue material. Então, o aluno, se ele não gosta hoje, ele desliga e já muda o canal, porque ele sabe que vai encontrar em algum outro lugar alguma coisa que lhe sirva. É um mundo muito, muito diferente do que era no passado. Inclusive, Marcos, você falou em aulas gratuitas. Eu disponibilizei, desde o ano passado, um curso de 18 aulas no YouTube gratuitas, chamada Conceitos Fundamentais de Direito Civil. São 18 aulas de 50 minutos, cada uma com um conceito fundamental do direito privado, desde a parte geral do direito privado até a parte de direitos reais, responsabilidade civil. Ou seja, porque eu acho que a gente tem que também ter um compromisso com o público em geral, diferente do seu aluno de um curso. Então, eu deixei aquilo ali, porque quem quiser, a qualquer hora, pode consultar. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu também deixo muito conteúdo na rede, acho que é importante até para divulgar o trabalho e colaborar, porque nem todos conseguem também adquirir um curso, então eles acabam tendo a opção de consumir um conteúdo gratuito, que já bota eles também no jogo um pouco, porque se o cara não tem condições, como ele vai fazer para entrar no jogo? É muito difícil. Então, um pouco de conteúdo ele tem que ter para ele, pelo menos, se localizar, se achar e conseguir seguir na jornada. Agora, professor, muitos desafios nesse novo mundo, no mundo jurídico, né? Eu vejo que o senhor gosta muito de falar de direitos reais, né? O nosso curso é de registro de imóveis. Hoje à noite a gente vai falar de registro de imóveis, de propriedade. Mas quais são os desafios dos direitos reais na nova era? Assim?
propriedade imóvel? Quais são Eu os gosto, desafios? eu gosto muito de direitos reais porque foi a primeira matéria que eu comecei a lecionar no direito civil. Então, dos direitos reais, eu fui para as obrigações e contratos, eu fui para a parte geral, fui para família e sucessões. Então, eu tenho muito carinho, porque direitos reais é o primogênito. E tanto é que o primeiro livro que eu escrevi foi o de direitos reais, que é o volume 5 da coleção Aham. de direito civil. E tem muita gente, Marcos, falando, nossa, que livro grande, porque o livro de reais ele tem mais de 1000 páginas. É esse aqui, ó. E exato, que bacana, que É, esse bacana. aqui, É esse esse. aqui. Esse eu Tem comprei mais, agora. tem mais de 1000 páginas. E eu penso assim, como que eu poderia reduzir esse livro para 500 páginas? Você testemunha pelo teu vasto conhecimento nessa área. Direitos reais hoje é um mundo, porque Nossa. nós não falamos mais só de direitos reais. Nós falamos de direito imobiliário, falamos de propriedade incorpórea, propriedade intangível, das novas propriedades que surgem, ou seja, e há uma discussão para o futuro, que a gente até vai discutir um pouco hoje à noite, na parte final da aula, que essa geração nova, para ela, mercado não é mais sinônimo de propriedade. As pessoas não querem mais ter, elas querem ter acesso a bens. Acesso não na condição de proprietários, acesso na condição de usuários, de assinantes. Ou seja, a relação muda, não é uma relação de pertencimento, é uma relação de você ter uma experiência com determinado bem. Então, tudo isso, até mesmo na parte imobiliária, quando nós falamos de multipropriedade, todas essas novas formas proprietárias, essas novas relações, mudam completamente a relação que nós temos com os bens. É muito complexo. Muito. O mundo mudou e as pessoas hoje já começam a alugar não, assinar carros, né? O cara assina um carro, no final do ano, de repente, ele vai receber outro carro da revenda e segue a sua assinatura, né? Já está acontecendo com o celular, já acontece em outros lugares. É uma mudança de paradigma muito diferente. Antigamente, o cidadão investia num terreno para ter um investimento, né? Hoje ele já repensa se vale a pena imobilizar o dinheiro naquele imóvel. A mudança. E nós vamos falar também de noite, claro, de laje, de outras coisas interessantíssimas, né? Vai ser muito bacana. Mas se os direitos reais foram o primogênito, nessa caminhada, aonde ficou o filho preferido? Onde é que ficou na área do direito civil? Qual é a área do direito civil hoje que o professor, se tivesse que escolher uma área do direito civil, qual é a área que o professor escolheria? Você só pode dar aula numa área agora. Qual é a área que seria? Hoje a resposta fica fácil. Hoje é responsabilidade civil. Em 2017, nós criamos um instituto, IBERC, Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Nós temos 230 associados, 330 associados. E nós trabalhamos a responsabilidade civil, Marcos, em toda a sua interdisciplinariedade. O que quer dizer isso? Desde a responsabilidade civil tradicional, a responsabilidade civil contratual, a responsabilidade civil empresarial, societária, até a responsabilidade civil que sai do direito civil, que é a responsabilidade ambiental, administrativa, a responsabilidade na bioética, a responsabilidade civil e os direitos fundamentais. Então, nós criamos no Brasil algo que já havia na Europa e nos Estados Unidos, que são institutos de responsabilidade civil, mas trouxemos para cá. E tem dado muito certo, porque nós realizamos eventos toda hora, tem webinars. Muito antes da pandemia, nós fazíamos webinars. E a gente está querendo, no segundo semestre, fazer realmente um webinário de responsabilidade civil e registros. Pode deixar que vai ser muito legal, né? Tem muita gente boa ali dentro do IBERC que também trabalha com isso, e eu acho importante fazer esse link. Acho que nós não fizemos ainda esse trabalho, mas tem muitas discussões que entram nos registros que se relacionam à responsabilidade civil. Muito que todo mundo fala
fala responsabilidade do... Legal. Qual que é o site para o pessoal conhecer o IBERC? Tem página... Tem no Instagram, né? Se as pessoas procurarem o IBERC no Instagram, elas vão encontrar. Eu sou péssimo, eu não lembro o link, mas se elas procurarem... Não, IBERC. O IBERC. Se elas procurarem no Instagram, elas vão encontrar. E tem a página do site, que é o www.responsabilidadecivil.org. www.responsabilidadecivil.org. E aí tem live direto, webinar, o tempo inteiro. Tem muita atividade interessante onde a gente trabalha esse tema. Então, essa seria a minha matéria de hoje. Mas, lá no IDP, onde eu leciono para os alunos de mestrado, doutorado, a minha cadeira predileta é Direitos da Personalidade. Porque com direitos da personalidade, você dialoga com todas as outras disciplinas. Perfeito, perfeito, perfeito. Excelente, excelente, excelente. Professor, não quero tomar demais seu tempo. São 7h13, né? Nós combinamos meia hora e ainda tem 210 pessoas aí nos acompanhando. Mas hoje à noite nós temos aula. A aula vai ser transmitida ao vivo no YouTube e depois ela vai para a plataforma. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para esse pessoal que nos acompanhou nessa manhã aí e convidasse a todos para a noite. Claro. Em primeiro lugar, muito obrigado por essa convivência agora, nesse horário, por me ouvirem. Muito bacana o fato de vocês acordarem cedo, irem aqui direto, ouvirem alguma mensagem, porque daquilo que a gente diz, Marcos, sempre fica alguma coisa. Eu gosto de ler biografias, porque as histórias das vidas dos outros podem não ser semelhantes às nossas, mas sempre tem algo que se cruza. E quando a gente ouve alguém, quando a gente se abre a uma mensagem de uma outra pessoa, sempre fica algo de legal. E hoje à noite, qual é o objetivo da nossa aula? Eu quero abrir a cabeça de vocês sobre o que é propriedade. Propriedade é muito mais do que aquela mensagem que o Código Civil traz. O que o Código Civil traz é a ponta do iceberg. Propriedade é um mundo muito mais amplo. E é justamente para essa visita, para essa incursão no mundo das propriedades do século XXI que vem o convite para vocês até a noite. Um grande abraço. Sensacional. Então, pessoal, todos convidados, a partir das 19h30 no meu canal do YouTube vai ter a transmissão ao vivo da aula sobre a propriedade, as 3 dimensões da propriedade. Compareçam, participem no chat, vai ser sensacional. Mais uma aula belíssima aí do professor que nos dá essa honra de estar junto. Professor, muito obrigado. 19h30 a gente está ao vivo no YouTube. Obrigado demais pelo seu tempo, pelo seu dia. Tenha um ótimo dia. Um abraço a todos também e até mais. Tchau, tchau. Grande abraço, felicidades.